Olá, tecnológicos! Vamos lá? Hoje tem live. Paulinho, da Tracto, estará aí com a gente falando tecnologia e eu falando um pouco de sono e vamos ver o que é que essa mistura vai dar. Vamos entrando aí, chamando o pessoal. Vai ser um bate-papo bem legal. Marquinho! Eita, vai ser bom. Hoje não deu tempo de ir em casa, tô fazendo a live do consultório, o cenário tá um pouco diferente. E aí, Kiko? Quem quiser mandar perguntas, tem essa interrogaçãozinha aqui abaixo. A pergunta vai direto pra gente, então é interessante essa opção. Esperar o pessoal entrar, o Paulinho entrar. Enquanto isso, até vou dando uma introduzida. Olha ele! Com certeza, né, Kiko? Vamos lá. Deixa eu já botar o Paulinho. Opa! Dona Renata, e aí, beleza? Tudo bom, Paulito? Tudo jóia, tudo jóia. É bom demais estar falando com você. Essa live muito antecipada e que eu atrasei milhões de vezes, mas pô, tô feliz demais, hein, Natinha? Vai ser um papo muito bacana que eu tô animado para ter essa conversa, porque para mim é muito educativa, principalmente com tudo, as minhas péssimas práticas aí. Você é um péssimo exemplo. Eu já suspeitava. Não posso nem falar muito, que assim, a turma, quando você começou a falar, eu falei, meu Deus do céu, porque em casa é uma das minhas reclamações, assim, da minha falta de disciplina, com ninguém, com nada. É eu comigo mesmo, sabe? Então é engraçado, vai ser engraçado hoje. Ai, que massa. O pessoal aí tá entrando. Paulinho, primeiro eu queria agradecer você ter topado e eu ter persistido, porque eu Poxa. imagino que a correria é grande e às vezes, enfim, as coisas não são difíceis, não são tão fáceis de conciliar, mas enfim, quando surgiu a oportunidade, eu agarrei e estamos aqui. Hoje tá ótimo, eu tava aqui, ó, eu tô aqui no escritório ainda, deixa eu virar pra cá, tava aqui no trabalho. Aí eu até falei com a Renatinha disse, e aí, tá pronto, né, Renata? Tá pronto, eu tô até com sono, o papo ótimo pra conversa, porque já mora essa hora, eu tô assim já. Vai ser ótimo. Então vamos embora. Então, Vamos primeiro lá. agradecer e realmente vai ser um bate-papo bem legal, porque não é infrequente a gente ver o quanto o sono é difícil de conciliar, né, na vida da maioria das pessoas com esse ritmo de vida atual, mas principalmente quem trabalha com Sim. tecnologia, muita exposição à luz artificial, uma mente muito criativa, então às vezes aquilo você quer aproveitar aquele momento da criatividade, aí aquilo rende, o outro dia acaba sendo prejudicado por isso. Enfim, isso não é infrequente de acontecer. Eu recebo alguns pacientes também desse perfil. Mas, principalmente, antes da gente entrar nessa parte do sono, eu queria agradecer, né, mais uma vez, mas queria que você se apresentasse aqui. Tem Tá. algumas pessoas que não te conhecem, falar um pouco de você, do que você faz, o que é que você trabalha, o que é a Tracto, enfim, dar uma introduzida aí. Joia, joia. Pô, Renatinha, obrigado demais. Ó, só pra você saber, meu nome é Paulo, né? Eu vou fazer 40 anos agora em março, tô super ansioso, do jeito positivo. Tinha programado na minha vida uma super festa que vai ficar para ano que vem. Então, na verdade, eu tô aproveitando essa época de pandemia para diminuir o ano da idade. Então, eu vou continuar com 39 até 2022. Aí, mas eu comecei a jornada. Voltar aqui, o telefone tocou. Ó, eu comecei nessa jornada em 2013 com a Tracto, mas na verdade trabalho com tecnologia desde 1997, 98, que foi quando realmente eu comecei a trabalhar, né, entre 17 e 18 anos. E quando, pô, era muito comum virar à noite, já desde aquela época, nos computadores, ficava naquelas salas fechadas e tal. E hoje eu estou com a Tracto. A Tracto é uma plataforma de marketing que a gente ajuda os profissionais e empresas a poder se comunicar melhor nas redes sociais, através de um software de criação.
E minha vida como CEO da Tracto é passar muito tempo no computador, mas faz muito tempo ligado, assim, e bom, um pouquinho da história, dá um resumo aí. E me fala um pouquinho dessa história assim, da Tracto, desse sonho. Você é um cara que tem uma história admirável. Assim, toda vez que você conta de diversas formas, quem vê, quem assiste, quem conhece um pouquinho. Então, queria, se você pudesse contar um pouquinho aí da sua história, da sua ideia, de como você persistiu na sua ideia, porque isso acaba encorajando outras pessoas que também pensam como você, né, e podem ter sucesso. Nossa. Olha, Nath, é o seguinte, a ideia começou muito de uma necessidade, a observação de um problema, né? Então, muita gente tinha dificuldade grande de poder se comunicar e se vender. Eu observei isso morando em vários lugares diferentes pelo Brasil e também fora, que as pessoas tinham uma grande dificuldade de saber se posicionar para negócios, né? Então, você via artistas fantásticos, profissionais que tinham uma qualidade incrível, mas que diziam assim, eu não sou bom de marketing, né? Muita gente usava essa história. Que na verdade não é isso, é um posicionamento de carreira, de vida, de negócios, enfim. E a ideia inteira de começar essa jornada foi que eu não queria montar uma empresa, eu queria ajudar as pessoas, até hoje do mesmo jeito. Então, o meu objetivo é sempre ajudar todo mundo que estiver precisando. E a empresa foi sendo construída de uma forma muito doida, assim, sabe? Porque eu comecei com uma ideia, tanto é que eu tô até com uma pulseira aqui da Tracto, que diz assim, ó, tudo começa com ideia, tá de cabeça para baixo, mas já para você saber. A ideia era, eu tinha uma ideia e fiquei com ela no papel durante muito tempo para poder alavancar, e fiquei guardado com a ideia que era uma calculadora de valor do trabalho, que ajudava as pessoas a poder montar o seu orçamento, a sua apresentação, a sua proposta comercial, e a partir daí poder negociar melhor e fazer isso tudo de forma automatizada. E aí eu conheci o Jorge, que era meu sócio através de um amigo meu, Gustavo, que apresentou. Ele topou iniciar o projeto e foi assim que a gente deu o start na Tracto, mas sem saber. Eu não queria empresa, eu contratei a empresa do Jorge, na verdade, para desenvolver o aplicativo, porque apesar de muito tempo na área, um pouquinho de cansaço, na área de computação gráfica, efeito especial, eu gostava muito, gosto muito da minha profissão ainda, né, do que eu fazia. E um parêntese, antes da Tracto, eu passei mais de 10 anos trabalhando com computação gráfica e efeito especial aqui no Brasil. Depois morei nos Estados Unidos muito tempo. Foi na volta que eu decidi tirar esse dedo do papel. E aí foi super interessante, porque a gente ganhou o primeiro lugar no Demo Day Alagoas, e a startup era só eu, o Jorge estava competindo comigo com outro projeto. Então, aí quando eu ganhei o número um, aí ele veio para o projeto, mas o Jorginho desenvolveu a boa parte. Então foi ali que a gente oficializou uma parceria mais certa, assim. Mas foi... E de lá para cá, puta, muita coisa. Passei pelo Google em São Paulo, passei pelo Vale do Silício também, passei pela Launch Academy no Canadá, e recentemente o último processo foi com o pessoal de Venture City, que fica em Miami, que a gente passou por um processo de aceleração. Aí de lá para cá tem sido, sim, uma jornada daquelas, assim, sabe, Natinha? De muito aprendizado, muitas noites sem dormir, muita coisa envolvida, que é muito interessante esse assunto, porque uma das perguntas mais comuns quando você está conversando com fundos de investimento ou mentores é assim. Eles chegam para mim e falam, Paulo, o que é que te tira o sono à noite? E é muito interessante que a palavra sono ela é muito constante, sabe, nas conversas. E assim, o que te tira o sono à noite? E literalmente é isso. Eu até escrevi um texto uma vez sobre isso, que é como a cabeça da gente fica a milhão, e é uma das práticas, é uma das coisas que acontece, você acordar às vezes no meio da noite com uma ideia, pensando em um problema e tal. Então, eu achei interessante que você falou desse papo tecnologia e sono, porque essa frase, literalmente, depois eu mostro o formulário, é uma frase que eu respondo num formulário. Quando a gente vai fazer uma reunião, eu tenho que responder o que é que me tira o sono. Aí eu fico lembrando, porque eu acordei. Aí eu falei, pô, tem um Benjamin, tem a Bela, mas geralmente é uma coisa, quando você está muito pilhado, aquilo literalmente lhe tira o sono.
Então, foi bem interessante. Por isso que eu estou ansioso aí para a gente começar. Foi legal você falar sobre isso, porque justamente fazendo um paralelo aí com os computadores, nosso cérebro é um computador, né? Então é durante o sono que muita coisa acontece. Então que o cérebro faz a seleção do que vai ficar, do que vai Sim. embora, faz uma limpeza mesmo, e muitas vezes a gente acorda mesmo durante a noite pensando em alguma coisa, ou também graus de ansiedade e preocupação fazem com que você não durma direito e acorde à noite. Mas em termos de aprendizagem, atenção, consolidação de memória e reciclagem mesmo do que vai servir e o que não vai servir é durante o sono. Por isso que ele é tão importante, né? Não só na área de tecnologia, como para a gente sobreviver, né? Não, é isso mesmo. A gente. E é incrível, porque você não percebe o quanto isso afeta a sua produtividade, É como verdade. você está. Por exemplo, ontem, ó, um exemplo. Ontem eu fui dormir a 1 hora, 1h30, vários assuntos, algumas coisas da Tracto, outros de amigos e afins. E aí eu acordei hoje 5h30. E, pô, 6 e pouco eu estava caminhando na praia, então eu dormi, pô, literalmente umas 3 horas e meia, 4 horas de ontem para hoje. Tanto é que eu falei, eu tô até com sono, eu falei, eu tô carregando assim. Mas era. E eu disse, eu não vou tomar café hoje à tarde, para tentar dormir um pouco melhor, segurar até dormir um pouco melhor depois. Então, é realmente assim. E afeta decisões, Renatinha, no dia a dia. Afeta a qualidade dos feedbacks que eu dou para pessoas e situações. E na minha posição, como CEO, eu o tempo inteiro em reuniões, conversa, escutando. Então, eu preciso estar com atenção muito boa, porque se você deixar passar... Por exemplo, eu estava tomando uma decisão agora com o time da gente, o pessoal do jurídico, que a gente está para fechar um contrato. Aí, tipo assim, se eu estou cansado, diga, velho, vamos, vai, adianta esse contrato aí, vamos fechar meu. Aí as outras pessoas chegam e dizem, olha, mas é melhor a gente analisar um pouco mais com calma e poder fazer. Então, Alguém que dormiu melhor, né? Aí se chama de lado. aí, às vezes, o cansaço faz você acelerar em decisões ou passar por cima de processos, sabe? Assim, e isso prejudica geral, assim. Então, uma das coisas que a gente, no mundo de tecnologia, preza muito, e é um paradoxo, assim, do que a gente faz, apesar da a gente fica sem sono e a gente preza muito. Talvez por isso a gente tenha uma conversa tão constante com todo mundo, sabe? Assim, interessante isso. E é interessante porque tem muitas pesquisas que envolvem justamente o gasto que a falta de sono gera nas empresas. Porque Sim. os trabalhadores, de uma forma geral, né? Vamos pensar na produtividade. Você está falando da sua posição, que também que é uma posição muito importante, e cada pessoa ali, vamos pensar nelas, que também às vezes não está num dia muito bom, com muita criatividade, estão cansadas, impacientes, às vezes começa a ter problemas ali. E, na verdade, quando você vai olhar por um lado, claro que não é só o sono o problema, eu estou dizendo Sim, que ele pode ser um problema sim, né? sim. Em qualquer lugar, na empresa, em casa, na família, porque a gente não é só trabalho, né? Você sabe. Então você vai para casa, tem suas crianças, tem que dar atenção, tem sua esposa, vai. Então tem toda a sua rotina social e de trabalho, e enfim, de lazer que precisa ter também. Então realmente não tá, cada vez está ficando mais difícil e também os estudos mostram justamente isso, que a gente cada vez está dormindo menos. E isso é ruim. Mas eu tenho até uma curiosidade para te perguntar. Você falou que não dorme muito bem e que de ontem para hoje foi até uma noite característica. Que até Específica. o Denis aqui falou, meu amigo, estou com você. Então, você não é o único, você não está sozinho. Nos finais de semana ou quando você tem mais tempo, você não vai trabalhar no outro dia, você tende a dormir mais horas do que nos dias que sua rotina é mais intensa de trabalho? É interessante isso. Sábado eu tô morto de cansado. Sábado, meu corpo até já se acostumou e minha cabeça também eu preciso descansar. Tipo assim, eu não consigo chegar no sábado com a energia de curtir o final de semana, porque minha energia foi inteira. E no domingo eu tô um pouco mais ativo, sábado à noite também, mas assim, sábado de manhã e à tarde, para mim, assim, que era quando eu queria poder pegar os meninos, eu até sinto falta disso poder pegar os meninos, sair para uma praia, me divertir mais um pouco, ficar mais tranquilo, mas na verdade isso reverte de forma negativa. Eu tenho a tendência do final de semana, no sábado eu estou morto, domingo eu já estou um pouco melhor, domingo à tarde, e aí, pô, tô novo para segunda. É interessante isso.
Mas o sábado é sagrado para eu tentar. Agora, também com criança não dá, né? Porque para quem tem filho, 6 horas da manhã é sagrado. Benjamin entrando lá no quarto. Papai, tem disco do homem, vai lá. A vontade de dar um cascudo, mas assim, é todo dia, inclusive no sábado. Então, às vezes, eu acordo, fico com ele, espero a Pri tomar um banho. Aí a Pri vai tomar um banho. Quando a Pri vai tomar café, eu tenho que ficar segurado. Aí eu volto para dormir. Tipo, às 7h30, 8 horas, eu tô morto, eu preciso dormir até. Mas não é o mesmo sono, não é a mesma qualidade. É só assim, descansar um pouquinho, que é a fase dos filhos que a gente está passando agora. Mas é mais isso. Meu final de semana é isso, sabe, Renatinha? Eu não tenho. E tem uma coisa de descompressão também do trabalho da semana inteira, que, poxa, eu preciso pelo menos de um dia de descanso, né? Tipo assim, tentar ver se. E mesmo que seja um sono picado, que não seja tão intenso, ajuda, sabe? Já melhora, né? É. Não, então, e isso é interessante, porque também você não está sozinho em fazer isso, porque isso se chama, inclusive hoje tem nome, se chama jet lag social, olha só. Então a gente antes precisava ir para outro país para ter um jet lag de fuso horário, e hoje a gente vive isso no dia a dia, porque durante a semana a maioria das pessoas, de alguma forma, vivem parecido com o que você está falando, que é, às vezes dorme tarde, acorda cedo e precisa estar alerta aí durante o dia para produzir, e às vezes chega o final de semana, vamos dizer que você dorme 6 horas durante a semana, de segunda a sexta, e a pessoa dorme 8, 10 horas no final de semana. Então, assim, é como se realmente você precisasse compensar aquela privação de sono de um fuso horário, como se você estivesse em países diferentes, no dia de semana e final de semana, entende? É Então, muito legal. é uma corrida contra o tempo, porque você não consegue no sábado, por mais que melhore, né? É melhor do que nada, mas com certeza, segunda-feira, gostaria de ter tido uns sábados e domingos a mais aí no final de semana. Então, isso realmente acaba gerando o que a gente chama de privação de sono. O débito fica grande, né? E você foi ótimo esse negócio, jet lag. É isso mesmo. Eu sinto em um descompasso totalmente diferente. Eu comecei algumas práticas depois de um tempo que era. Foi até por acaso, não foi nada programado, não li na internet nem nada, não, sabe? Foi assim. Eu tava com o Claudinho, né? Claudio Sarmento, a amiga, eu tava com o CT, o treinamento, logo cedo pela manhã. Mas começava a partir de 5 e pouca. Eu falei, putz. Pô, acordar essa hora para treinar. Então, um dia desses, eu tava desse jeito que eu tô hoje, sem dormir. Aí fui pro treino. Puta, fantástico, é pé na areia, local, então 40 minutinhos e tal. Aí só aquele treino, eu comecei a acordar 3 vezes na semana, esse horário, sendo que isso aí virou uma rotina, e todo dia, 5 horas, eu comecei a acordar. Isso me fez dormir mais cedo, né? Então eu, dava 9h30, eu tava assim, sabe, para dormir. E eu invejo, de uma inveja muito positiva da minha esposa, que a Priscila é incrível nesse negócio. Ela, 9h30, ela tá já entregue para ir dormir. E ela dorme numa pedra. Então, 6 horas quando ela acorda, ela tá disposta pra caraca. E eu acho isso incrível, sabe? E mesmo cuidando dos meninos, acordando madrugada e tal, ela ainda conseguia ter uma qualidade de sono melhor que a minha. Eu falei, putz, eu preciso aprender isso com ela. E ela fica, amor, você precisa desligar, amor, você precisa sair e tal. Aí tem aquela coisa que, algumas tentativas, mas eu já percebi esse jet lag, quase vivendo num fuso horário totalmente diferente de outras pessoas. E é engraçado. Turma criativa, né? Tem horários que despertam algumas coisas que parece que os neurônios se conectam na hora, que não é sempre na hora exata, sabe? Então, às vezes vem um texto, às vezes vem uma ideia, às vezes vem um papo que você bate com alguém. E essas coisas não acontecem no horário do trabalho, é muito interessante, isso acontece depois. E isso acaba também contribuindo. E ainda mais, Renatinha, esse é o principal, na minha opinião, todo mundo precisa se divertir, né? Eu gosto muito do meu trabalho, me divirto, mas o lazer mesmo, assim, meu, é muito reduzido, porque tem os meninos, tem tudo. Aí quando vai dando às 8h30, 9h, que os meninos dormiram e tal, é quando eu penso, poxa, eu tô doido para assistir aquela série, eu queria tanto ver uma coisinha na televisão. Aí a Pri vai dormir, a gente fica mais um tempinho junto, depois ela vai dormir. E aí eu fico, e aí é quando eu exagero a mão. Aí eu começo às 9h30, e quando eu vejo é 1h da manhã, já fudeu, aí já passou a hora. Então, é uma mistura de hábitos ruins, sabe, Renatinha, que me levam
doutora Renata ou Renatinha, eu chamo Renatinha, tá certo? Renatinha. Mas que Estamos me em levam, casa. que me levam tipo, a ter a ter essa qualidade do sono bem prejudicada, assim, sabe? Mas eu vou aliviar um pouquinho sua barra, Paulinho. Nem tudo são os hábitos. Assim, os hábitos são o principal, né? E você enxerga isso até comparando com a Pri, por exemplo. Mas, assim, tem coisas também que são características da pessoa. Me diga se eu estiver errada, mas aparentemente, independente de você trabalhar com tecnologia, de você ser uma pessoa criativa e isso às vezes te acorda à noite, e de você dar atenção aos seus filhos e tudo, e tem esse tempo para você que é um pouco mais tarde, aparentemente você parece ser uma pessoa mais vespertina noturna, ou não? Tipo, você funciona Sim, melhor que período do dia? Esse mesmo, né? sim, eu me lembro, eu e Pri, a gente fez. Ah, eu fiz um teste de DNA, agora eu lembrei, eu e Priscila. A gente viajou aos Estados Unidos e a gente fez aquele teste chamado 23andMe, que é um teste que você faz coleta saliva, né, e tal, e envia, e depois chega o resultado. E foi batata, assim, aí saiu. O meu, a Priscila, uma pessoa da manhã, que ele diz isso também, né? Tendência de ser uma pessoa para manhã, e o meu, tendência de ser pessoa para noite, totalmente, sabe? Aí eu falei, pô, pelo menos eu tenho uma desculpa. Eu achava que era desculpa, bom demais saber disso. Mas eu jurava que era desculpa minha, para não seguir, deixa eu agitar aqui, não seguir não seguir, vamos dizer, o horário normal, o rito normal das coisas. Não, não deixa de ser uma desculpa sua, mas na verdade é uma característica também. Assim, na verdade, é uma característica sua que você usa como justificativa para esticar mais a noite, entendeu? Mas não deixa Agora, de ser uma característica sua. Só não, que eu a acho, maioria das pessoas que tem insônia ou que dormem mal, que tem privação de sono, são pessoas mais vespertinas noturnas, porque a rotina da maioria das coisas é diurna. Então, acaba que você fica realmente, além de você estar mais ativo, porque eu também sou matutina, eu nunca assistiria uma série esse horário aí, nem que seja para relaxar. Eu acho que eu capotaria também, entendeu? um parênteses disse até, a Priscila fica puta comigo, que ela disse, poxa, você não dá para assistir série com você, porque eu faço maratona de séries. Porque eu já sei que eu não tenho muito tempo, então quando eu pego, eu quero desligar a cabeça. Aí, cara, quando chega uma série nova, aí numa hora só, por quê? Que já é aquele, poxa, não vai dar tempo de acompanhar isso amanhã. Tanto é que é batata. Eu comecei a assistir uma série chamada Cobra Kai, um negócio lá. Eu assisti os primeiros episódios, eu falei, cara, aí depois não tive mais tempo, falei, não volto mais assistir mais não. Já tá na terceira temporada, sei lá, e eu já perdi tudo. Aí, isso é engraçado, mas o mais engraçado é que eu me sinto super bem quando eu acordo cedo, quando eu consigo. É mais a privação de sono à noite que faz você ficar, tipo, eu gosto de acordar cedo. Quando eu acordo 5 da manhã, que eu consigo fazer um monte de coisa, quando eu chego em casa, os meninos estão acordando. Aí, pô, é legal pra caraca, eu já tô super ativo e tal. Então, tem esse trade-off aí que é parte, sabe, do jogo. Não, com certeza. Então, pessoas como você, no caso, que são mais vespertinas e noturnas, realmente precisa ter uma atenção redobrada com a rotina e com a higiene do sono, que a gente chama, justamente por isso, porque são pessoas que se deixar, vai durante a noite e fica sempre com esse sonho. Ai, queria tanto acordar tal hora, todo dia, porque eu faria isso, isso e isso, mas assim, às vezes, dependendo de como você leva a sua noite, você não consegue dar conta de manter esse dia tão ativo. Mas é uma luta entre o que o seu corpo gostaria de fazer independente e o que você precisa fazer, né? Que é a demanda social, familiar, enfim. Mas assim, eu acho que realmente ter essa atenção aí com o sono é algo imprescindível para todo mundo, porque não só a memória, a atenção, a parte cerebral, mas a parte corporal também. A gente tende a Sim. comer um pouco mais, a gente acaba ganhando mais peso, tendo menos disposição até para fazer exercício. Os hormônios também desregulam um pouco. Então, assim, realmente a gente precisa priorizar um pouquinho ele em termos de quantidade e qualidade, porque às vezes a gente quer dormir bem, mas como você mesmo falou, dormir 3, 4 horas não é necessariamente suficiente. A gente não faz os ciclos de sono suficientes para no outro dia estar realmente zero, né? Isso, e eu acabo. Tem duas coisas que eu acho interessante, porque toda vez que você lê coisa na internet, até é ótimo ver, né, tem aqui, porque quando você lê coisa na internet sobre o sono, e o povo diz: olha, quem não dorme vai morrer mais cedo, que provavelmente é uma tendência assim. Mas é surreal, assim, quando você vai ler, sabe? Parece que você vai morrer. Todo dia que eu não durmo, eu digo, pô, eu peguei mais um dia de vida aqui, falei, pô, vou morrer mais cedo. Aí tem umas coisas que é assim, e tem outras que por exemplo, eu compenso, eu não gosto de energético, essas bombas assim, eu não sou muito, mas café, engraçado, até os 27 anos de idade,
eu nunca tinha tomado uma xícara de café. Eu não gostava nem do cheiro, nem nada. Aí quando eu morei lá nos Estados Unidos, não sei o que, uma pessoa me disse, vamos tomar um café, não sei o que e tal, pô, não gosto e tal, mas prova isso aqui e tal. Aí, quando eu tomei pela primeira vez, caraca, os olhos chegam a ficar... Imagina, a primeira vez que você toma café já adulto. Aí eu falei, nossa senhora, aí eu comecei a tomar e fiquei viciado. Então, os últimos 13 anos, vamos colocar, tem sido de muito café, né, dessa história. Então, foi uma coisa que foi escalando, e aí eu considero também o café, ele tem vários efeitos, né? Então, durante o dia, para mim, ele me ajuda a deixar acordado. Se eu tomar um café agora, essa hora, assim, se não for uma quantidade grande, eu ainda durmo tranquilamente, sabe? Mas quando eu passo o dia inteiro tomando café, sabe? Aí quando chega, tô muito acelerado. Aí é engraçado que é como se fosse um motor, que você acelera, acelera, acelera e depois ele bate. Que é quando você chega assim, que ele vai do tô, todo disposto para tô tipo exausto, mas o corpo ainda não tá tão cansado. Então fica uma coisa, sabe, né, de quem toma muito café que nem eu, sabe? Assim, Uhum. então eu compenso, aí entra um ciclo muito ruim, né? Que eu compenso É. isso com café. Então, café. Eu hoje tomei um café de manhã, pequeno, e só. Tipo, aí por isso que eu falei, eu tô com o sono tá assim, ó. Aí eu falei no escritório. Então, é também uma coisa que eu tenho uma dúvida, sabe, Natinha? A Diga aí. quantidade de café, Uhum. ela, ela, não só em relação ao sono, mas em relação ao corpo como um todo, né? Quando você, por exemplo, eu não estou para botar em quantidades, é, imagina 1 litro de café por dia, mais ou menos, por aí. Não necessariamente preto, aqueles cafés assim, sabe? Não, café mais clarinho e tal, mas assim, uma cafeteira completa quase que eu tomo. Vou botar meia cafeteira, que é a minha parte esfria. Isso, o quão prejudicial é isso, sabe? Porque eu acho que outras pessoas também que são viciadas em café que podem estar escutando a gente. É Pensar. verdade. Então, a cafeína ela tem uma resposta que é individual. Então, não necessariamente todo mundo responde às mesmas doses de café. Então, tem gente que toma um cafezinho, passa mal, fica com um aceleramento no coração, com taquicardia, não consegue dormir, enfim. E tem gente como você que toma um monte de café e só percebe a partir de certo ponto, né? E que realmente ele te deixa acelerado, mas talvez você tome bastante mesmo assim e ainda assim consegue dormir e acha que isso não interfere muito. Na verdade, a cafeína ela atua dificultando um neurotransmissor, que é a adenosina, que ele geraria o sono. Ou seja, que ele desligaria o nosso sensor do alerta, de estar acordado, disposto e alerta. Só que isso é individual, né? Então, assim, a gente não sabe. Tem estudos que mostram doses de cafeína diária, em termos de miligramas, que acima disso é prejudicial. Mas acaba que isso é um pouco diferente entre as pessoas. Então, o problema do café, independente do sono, são dois. A quantidade, ela é sim, que ela é negativa quando passa de certa quantidade para o sono, para quem tem enxaqueca, para quem tem sintomas de labirinto, de zumbido, de tontura, pode gerar crise quando uma dose mais excessiva ou quando toma com muita frequência. Não Para o saber. estômago, então, assim, tem muitas questões relacionadas com o café que realmente a gente pede, às vezes, para suspender, dependendo do sintoma que a pessoa esteja. Então, assim, café é maravilhoso, eu também adoro. Mas para você ter uma noção, um exemplo comigo. Eu tomo, em geral, um cafezinho também de manhã e um café depois do almoço. Essa é a minha dose. Aí teve um dia que eu esqueci disso e tomei de manhã, aí no meio da manhã tomei outro no consultório, aí fui almoçar, tomei pós-almoço. Eu sei que eu tomei uns 4 ou 3, assim, você às vezes vai tomando e não vai mais contando, né? Você vai só, sente o cheiro, quer, diz sim. E aí eu comecei, a minha vista, comecei a ver pontinhos brilhantes, assim, eu digo, meu Deus do céu, que coisa estranha. Mas eu não estava passando mal ainda, mas eu senti que não estava normal. E aí passou o dia, eu melhorei depois, e eu senti que a única coisa diferente que eu fiz foi ter tomado mais café do que o que eu costumo tomar. Então, para mim, eu já comecei a ficar atenta. Eu digo, opa, não posso deixar o café me dominar. Eu que vou escolher quando eu tomo. Então, hoje em dia, eu tenho mais atenção a isso. E nos dias que eu, tipo assim, não estou afim de tomar, um final de semana que acorda um pouco mais tarde, eu até tento evitar para não ficar nessa dependência tão grande realmente da cafeína. Mas isso pode variar. Mesmo a pessoa dormindo, muito paciente de insônia fala, ah, não, mas o café é tranquilo comigo. Eu tomo e durmo
não tem problema. Mas a queixa é de insônia aqui no consultório. Mas aí quando a gente vê, eu digo, não, o café não é o único culpado. Mas às vezes a pessoa dorme, mesmo tomando café, mas ele pode superficializar teu sono, pode fazer você despertar mais fácil à noite, pode não deixar se aprofundar ou descansar tanto quanto você descansaria sem ele à noite. Então, assim, ele pode não impedir você de dormir, mas ele pode prejudicar a qualidade do teu sono, entende? Então, assim, realmente, à noite, a gente pede para evitar, porque a intenção é ir desacelerando o cérebro na tentativa de chegar a hora de dormir e ele entender que é hora de dormir. Porque a gente quer fazer milhões de coisas e, de repente, pronto, desligar o computador, desliga a TV, vou dormir. Aí o cérebro não parou, não teve tempo de ir desacelerando. Ele ainda acha que está ativo e, às vezes, a pessoa não consegue dormir. Então, essa é a grande questão. Não, bom demais saber disso, porque o que é que acontece? O café, eu venho percebendo uma qualidade. Quando eu troco por chá, sabe? Seja qualquer tipo de chá. Geralmente chá verde, que eu gosto também bastante. Então, o dia ganha assim, sabe? Um dia diferente e tal, e dá para dar uma aliviada. Mas assim, sabe, ainda é muito também de tipo, como é que eu chego no final do dia, geralmente, quando você está no gás no trabalho? Vamos lá. O que é o dia a dia de quem está à frente de uma empresa de tecnologia? Existem várias coisas. Quem está à frente, às vezes, quem está em programação. Eu estava conversando com o Jorge, meu sócio, que passou por um episódio de burnout, bem pesado. Burnout é quando você chega numa estafa, sabe, que você não consegue dormir até, é muito ruim. Então, e a gente conversou muito sobre isso, né? São pressões diferentes quando você está em cargo de liderança, que você tem que entregar bastante coisa e fazer muita coisa. Então, a rotina, principalmente, são muitas decisões que fazem você ficar pensando, sabe? Muito durante muito tempo. E tem muita coisa que você precisa fazer também em pouco tempo. Então, o que é que acontece? Não é uma ansiedade normal da vida pessoal, social, sabe? No sentido. É a intensidade das coisas que as coisas acontecem. Então, isso, quando você chega em casa, geralmente eu separo bem, assim, né? Eu converso com ela e tal, mas eu também não. Eu consigo separar, mas só que a cabeça fica com milhões de coisas que você tem que ainda colocar. E tem conversas, principalmente agora na pandemia, que você vai falar, olha, lembra à noite, pessoal, manda um áudio, vai conversando e tal. Aí quando o trabalho encerra com essa parte de diversão, para tentar descansar o corpo um pouquinho, peguei uma mania de pegar o celular e assistir os meus documentários e as coisas que eu gosto. Aí, meu lazer, além de séries, essas coisas, o que eu gosto muito, eu acompanho muito documentários, então, documentário do que você imaginar, mas principalmente civilizações, tem não sei o quê, uns documentários bem específicos e tal, que é no YouTube e tal, e eu durmo com fone de ouvido, olha que coisa, viu? Com fone de ouvido aqui, o celular do lado, assistindo na cama, porque eu já tô com as costas que não aguento, mas eu ainda quero ter um pouquinho de disciplina e tal, para tentar ali assistir. Aí, cara, quando eu tô ali, aí, pum, apago. Aí, quando eu vejo, às vezes eu tenho que tirar o celular, colocar de fora da cama. Então, eu acabei criando essa rotina para mim nessa história. Aí, minha pergunta. Crianças, não façam isso em casa. Jamais. E aí, e eu aprendi com isso. Aí, pô, eu baixo a luz do celular, deixo a tela até deixar amarelada, aquela coisa toda e tal. Eu não coloco no autoplay o vídeo do YouTube, que ele fica passando um vídeo para outro. Então, assim, terminou aquele, ele apaga, fica só aquele negócio no ouvido e tal, e a tela, e eu coloco a tela também para desligar sozinha. Mas mesmo assim, é um ato horrível, assim, mas eu fico pensando. O excesso de tela também, sabe, Renatinha? Ele prejudica muito, né? Quando a gente tá. Olha como é que eu tô aqui, ó. Eu tô com você, mas ao mesmo tempo eu tenho duas telas aqui, que eu fico trabalhando, e é o dia inteiro aqui fazendo isso. E na pandemia piorou, porque é tudo virtual. Então, cara, o olho chega em casa, assim, sabe? Aí eu queria saber também como isso também impacta, sabe? Com certeza, e a gente até alerta isso bastante também em relação às crianças, né, que nasceram nessa geração já e acabam algumas vezes sendo submetidas a telas precocemente, e isso pode sim interferir em vários aspectos. Mas vamos falar do mais simples, do principal para todos nós, né, que é assim, a gente, o ser humano,
ele foi adaptado para produzir o hormônio do sono a partir do momento que o sol se põe, a partir do momento que a gente tem escuro, ou seja, ausência de luz. E para a gente produzir o cortisol, que é o hormônio para deixar a gente mais ativo, alerta, disposto, durante o dia com a presença da luz, ou seja, do sol. E aí, com o passar dos anos, as tecnologias, as luzes artificiais, e enfim, a vida que a gente tem hoje, cada vez mais a gente é submetido a luzes artificiais por mais tempo, e isso inclui telas, mesmo a gente usando filtro ou tendo todos esses cuidados, não deixa de ter luz, né? Então, é uma informação que vai para o cérebro para não produzir a melatonina. Então, já tem uma questão aí. E durante o dia, dependendo do trabalho ou da cidade que a pessoa mora, às vezes tem gente que não tem muita exposição à luz solar. Então, às vezes uma pessoa trabalha num lugar mais fechado, você no seu escritório é maravilhoso, cheio de vidros, provavelmente não. Mas, enfim, em São Paulo, às vezes uma pessoa que trabalha num lugar muito fechado, acaba não tendo essa sincronização com a luz e com o escuro. Então, aí você já acaba perdendo esse ritmo circadiano, esse reloginho biológico que funcionaria por ele mesmo, a gente acaba desregulando. Naturalmente, todo mundo faz isso, porque a gente não tem como ficar no escuro, né? A partir das 17, 18 horas por aqui. Mas, o quanto a gente puder se aproximar de algo mais natural, faz muito bem. Então, por exemplo, realmente, se expor à luz mais tempo do que o que a gente precisaria, realmente você acaba mandando uma mensagem errada para o cérebro em termos de sono. E aí, são essas questões. A cafeína, você acabou de não deixar que o neurotransmissor ajudasse no teu sono. A presença de luz acaba mandando uma mensagem para não produzir a melatonina. Você ali, as pessoas na ansiedade, às vezes preocupações ou outras questões, acaba deixando a gente sem fim, sem limite. E a gente leva isso para o quarto, né? Muitas vezes, às vezes acaba trabalhando, ou seja, mandando mensagem, conversando, enfim, sobre trabalho ainda nesse ambiente. Então, tudo a gente é condicionado. Então, se você vai para o quarto, dormir, desliga a luz e tal, tem uma rotina, e vai dormir todo dia às 10 horas da noite, dá 10 horas da noite, tipo a Pri, como você falou, e dá sono, a pessoa capota. No outro dia acorda, sei lá, 5 da manhã, sem nem precisar de despertador, às vezes. Sim. Mas quando a pessoa não tem uma rotina muito regrada, a tendência é esse reloginho interno não funcionar tão bem. E aí o cérebro perde essas mensagens de quando é para dormir, quando é para acordar, quando é para funcionar, entendeu? E acaba desregulando, gerando esse problema com o sono. Isso é bem interessante, porque muitas vezes eu estava conversando até quando eu estou falando com a minha equipe, sabe, Renatinha, conversando com os meninos ou as meninas que estão passando por algum processo de ansiedade, alguma coisa, uma das minhas primeiras perguntas é: como está o seu sono? Porque eu sei por experiência própria, né? Se dominar as emoções depois de uma noite mal dormida é muito difícil. Então, se você é cobrado, aquilo aumenta drasticamente. Então, tem todas essas coisas. Por exemplo, e eu até me conheço, para você ver. Eu sei porque eu não dormi bem essa semana e esses dias. É batata. Tinha um negócio que a gente tava para fechar, que tava super certo para a gente dar certo, aí não deu certo. Aí, putz, aí você fica pensando e aquilo vai alimentando e você acaba, aí gera uma noite mal dormida, 2, 3, aí para você recuperar e for. Eu comecei a aprender com o pessoal do Google, a gente estava fazendo, para você ter noção como é importante, Renata, a gente o Google ajuda muito a gente e os empreendedores, né? Então, eles montaram durante a pandemia, eu passei 6 meses fazendo um treinamento de liderança com o time deles do Google for Startups aqui no Brasil e tal. E foi o Marcelo, pô, super fã, eu sou fãzaço dele, ele é super fã de meditação e você poder se colocar numa posição de um pouco mais de tentar controlar a cabeça, né, do jeito que a gente fazia. E isso eu ainda não consegui ter a disciplina de fazer, mas eu estou fazendo cada vez mais frequente, sabe? Assim, de dar uma pausa para poder respirar, mesmo que seja 2, 3 minutinhos assim, e depois tentar fazer. Eu fico pensando, fazer meditação perto do sono, perto da hora de dormir, assim, sabe? Também ajuda, Renata. Por exemplo, eu estou eu chego em casa, se eu criasse uma rotina de parar um pouco e tipo, fazer esse trabalho. Sozinho é muito difícil aprender a meditar, sabe? Mas eu venho fazendo cada vez com mais frequência. A meditação também ajuda, principalmente para organizar a cabeça.
Muito, muito. Perto de dormir é maravilhoso, mas em qualquer horário, na verdade, Entendi. meditação nada mais é do que você parar por algum tempo, que pode ser por pouco, pode ser por mais tempo, com a prática isso vai melhorando, para ficar com você sem pensar em nada. Coisa mais difícil do mundo, né? Porque a cabeça da gente pensa toda hora, e aí a gente não para de pensar. Então, se a gente consegue parar de pensar por alguns segundos e focar só na respiração, nossa senhora, isso daí você já ganhou vitalidade aí para algumas horas. Então, assim, próximo de dormir é interessante, por quê? Porque, em geral, durante o dia, a gente passa o dia todo na correria, as coisas acontecem, você se estressa, tem um problema, e não. Enfim, o dia é movimentado e a gente acaba acompanhando esse ritmo e a cabeça também. Próximo de dormir, o que acontece? É um momento que, em geral, a gente para dormir. E aí vem tudo. Tudo aquilo que você não, às vezes não parou para fazer, ou que você esqueceu de fazer, ou que você deveria ter feito. Enfim. Então, até uma das orientações que a gente dá para tentar não levar esses problemas, essas coisas para a cama. Então, se a gente tivesse a oportunidade de realmente fazer essa limpeza aí do HD, que seria a meditação, antes de ir para a cama, seria essencial, porque a gente tiraria isso, que a gente acaba carregando às vezes para antes de dormir, atrapalhando o início do sono, e para durante o sono. Às vezes você acaba sonhando com aquela coisa. Às vezes você acorda à noite pensando em alguma coisa do seu dia. Então acaba que você não consegue dormir, você não desliga. Muito comum a pessoa passar a noite, dormiu às 4, 5 horas, não aprofundou o sono e no outro dia está morto de cansado. Então, assim, meditação é algo benéfico em qualquer horário. Respirar, né, que é algo que a gente também não lembra de fazer com consciência durante o dia. E quando a gente está mais apreensivo aí, que não respira mesmo. Então, junta essas duas coisas, a limpeza mesmo da mente, não pensar em nada, limpar esses pensamentos e respirar. Então, é vitalidade, meu filho. Eu tenho até, e é bom você falar isso, porque eu sou assim, eu sou totalmente, não contra, mas assim, eu tenho uma aversão muito grande a remédio para dormir, esse tipo de coisa, sabe? Assim, eu falei, cara, não, sabe, não é uma coisa que eu falo, pô, não precisa, eu sempre pensei nisso, mesmo quando eu tô muito, mas muito pilhado, eu tento, talvez, um chá, alguma coisa, assim, porque depende muito de situações, né? É o emocional, muitas vezes, que controla essa parte, mas de remédios também, né? Tem muita gente, eu tenho vários amigos empreendedores que, cara, só dormem no remédio. Toma, né? Tipo assim, criaram uma. Não chega a ser uma dependência química daquele sentido, oh, meu Deus, não. É assim, cara, eu tenho que fazer uma troca. Eu preciso estar com o meu corpo em dia no outro dia. Aí toma um sossega-leão daqueles para dormir e vai. Nunca tomei, até hoje. Nunca, nunca, nunca. E nem quero. Vou passar o resto da vida de jeito nenhum. Eu prefiro correr na praia até as pernas aí, mas eu não tomo remédio. Mas, tipo Não, assim, mas assim, agora, Renatinha, é isso que eu digo. É um preconceito meu? Ou tem alguma medicação que também pode ajudar a induzir o sono também? então, tudo tem o meio termo, né? Você está certíssimo. As pessoas estão cada vez mais tomando medicação, dependendo do remédio, não só uma dependência química, em alguns casos, como uma dependência psicológica. Então, vira sua bengala, né? Às vezes você nem precisa da medicação mais, mas você não se acha capaz de dormir sem ela. Então, cada contexto tem a sua história. Mas, assim, existe sim indicação para medicação. O problema é que muita gente toma sem indicação. Sem Esse ir é o no grande médico, né? problema. Oi? Sem ir ao médico, né? Tipo, sem se Com consultar. certeza. Não só ir ao médico, como acompanhar. Porque se você. Por isso que eu queria até dizer, o principal tratamento mais efetivo para a insônia que a gente tem atualmente não é necessariamente a medicação, é a terapia com psicóloga, cognitivo-comportamental para insônia. Por quê? Porque a partir daí, ela, junto com a pessoa, começa a identificar os fatores que causam insônia, de rotina, ou dos próprios pensamentos repetitivos que a pessoa tem, ou de algum trauma, ou enfim, aquelas coisas que estão influenciando aí naquele sono, para tentar aliviar isso e você poder lidar com as coisas da vida que não são estáveis, né, que mudam toda hora, de uma forma que você se mantenha mais em equilíbrio. Vez ou outra vai sair do equilíbrio, mas em termos gerais você fica um pouco mais estável sem depender tanto do que vai acontecer para você definir seu bem-estar. A medicação, ela é usada principalmente porque tem gente que não dorme mesmo. Uhum. Então, essa pessoa ela já não consegue mais raciocinar, assim, às vezes a pessoa precisa dormir mesmo por um tempo. Então, isso é um tratamento. Não quer dizer que é
um tratamento eterno, entendeu? Uhum. Então, o acompanhamento, a avaliação, o acompanhamento é essencial, porque a intenção da medicação é ajudar a pessoa, mas não é fazê-la depender dela. Você Isso, tem que isso. lembrar que a medicação pode ajudar, e pode ajudar mesmo, ajuda algumas pessoas sim, mas precisa acompanhar e precisa de outros suportes, porque uma meditação, uma terapia, algumas outras questões que vão fortalecer você para isso, vai fazer com que mais na frente a gente consiga tirar, reduzir a medicação ou algo nesse sentido e você consiga sustentar, porque se não for só a medicação, você nunca vai conseguir tirar, a pessoa não mudou nada, só acrescentou medicação, então é um resultado rápido, mas você não vai ter a longo prazo a possibilidade de tirar se você não acompanha. Eu tenho amigos que nem foram no médico, já compra direto. Por isso que eu E, sempre pergunto, sabe? É muito bacana saber disso. e o que Então, me também. assusta atualmente, Paulinho, além disso, é que cada vez eu estou vendo pessoas mais jovens tomando medicação Sim. controlada, adolescentes. Então, assim, realmente, que era até uma curiosidade que eu quero até perguntar a você também, em relação, assim, né, essa geração mais digital, né? A gente pegou várias fases aí dessa era digital, a gente pegou muitas coisas antes disso também. Então, essa geração mais jovem está vivendo outro momento, eles não viveram isso que a gente viveu para trás. Então, assim, eu estou vendo cada vez mais problemas emocionais mesmo, dificuldade, às vezes, de relacionamento, né, interpessoal, níveis de frustração. Então, às vezes, dificuldade com frustração, a ponto de precisar de medicação. Então, assim, eu tô vendo, eu não sei o que é que isso vai dar. Eu quero até a sua opinião, você que tem Olha, filhos pequenos que nasceram nessa geração. eu já sei que os meus, assim, é engraçado isso, porque eu estava batendo um papo até com o amigo do Thiago, o Sorriso, a gente conversando, e eu li um tweet que eu tô para escrever esse texto até, sabe, né? Vou abrir aqui para você, que era quando há uma troca de geração, né? Então, o texto o Twitter em inglês que falava sobre como os millennials estão perdendo, se sentindo desassociados da sociedade, desconectados da sociedade, porque a geração Z veio com costumes e tendências diferentes para gerando. Então, os baby boomers, que era a turma passada, então a geração da gente mais dos millennials, e aí veio essa próxima geração Z. A gente está falando da geração Z, a turma que está a partir dos seus 16 anos até os seus 20 e pouco, agora, que estão ditando as tendências. A tecnologia, na verdade, ela vem mudando muito o comportamento da turma mais jovem. Então, e como na fase da gente houve uma progressão mais lenta, né? Se a gente pensar dos anos 60 até o final dos anos 80, a gente teve 2 décadas assim de uma sequência muito foi passo a passo. Nos anos 90, quando começou o computador, internet, ele acelerou bastante até os 2000, né, anos 2000. 2010 ainda foi uma evolução que seguiu uma tendência era rápida, mas foi quando teve redes sociais que começaram a aparecer e tal. E a gente está nesse de 2010 a 2020 com as redes sociais dominando a vida das pessoas. Então, o que é que acontece? A gente trabalha com o que chama UI UX, que é a parte de User Interface e User Experience, que são os dois. Experiência do usuário e a experiência da interface, né? Desculpa, o design de interface. Nisso, a gente que está atrás de desenvolvedor de software, a gente que está projetando o produto, a gente pensa em formas que a gente chama internamente de engajamento, que nada mais é fazer com que as pessoas usem cada vez mais seu produto ou serviço. E nas redes sociais, o jogo é diferente da Tracto, né? A Tracto eu quero que as pessoas usem, criem, resolvam o seu problema e voltem quando precisar fazer isso de novo. O problema que a rede social resolve é a parte técnica, e me corrija se eu estiver falando besteira, tá, Renatinha? É na liberação de substâncias no cérebro que respondem ao like, à curtida, ao sentimento de aprovação. Isso, quando você pega um cérebro jovem ainda, que ainda está em formação emocional, ele gera uma dependência praticamente química. Então, tudo que a gente faz, sabe, a gente é pensado para isso. Então, isso não é tão novidade para muita gente, mas o que é novidade é os softwares estão ficando cada vez mais inteligentes com inteligência artificial. Então, eu consigo predizer muito do comportamento dos usuários a partir disso, e eu consigo trazer para eles não só conteúdo, mas saber que hora
que momento essa pessoa está mais fragilizada para usar mais intensamente o meu produto ou serviço. É totalmente desigual essa luta. É impossível o ser humano combater isso, porque é a mesma coisa de um cassino, você só consegue saindo da droga, né? Saindo disso. Então muita gente diz, eu vou acabar com as redes sociais. E aí vem aquele negócio, que não é. Eu até saí já uma vez das redes sociais, escrevi um texto sobre os meninos, até hoje tiro onda, quando eu disse que eu ia sair das redes sociais lá atrás, era já fazer uma previsão disso. Então, Renatinha, hoje o que acontece com a molecada mais nova é eu não consigo desligar. E o pensamento de cassino, imagina um cassino, né? Você derruba, cai as moedas, aquele barulhinho. Então tem um barulhinho, tem coisa. Então você tem um app novo que chegou agora no mercado e dominou chamado TikTok, que ele é de dancinhas e afins e tal, e o engajamento assim, são vídeos muito curtos para justamente deixar o tempo de atenção. Então a geração mais nova tem sofrido muito com ansiedade porque a presença virtual é a presença real. E a conversa que eu tive hoje com o Tiago, que é o texto que eu estou escrevendo, essa geração vai sair desse momento virtual e vai ter que ir para o mundo real. Construir um patrimônio, trabalho, e ele vai entrar, a gente nada mais é do que essas pessoas lá na frente, né? Como essas pessoas vão estar lá na frente. Então, isso, Renatinha, gera um problema muito sério hoje das pessoas, é quando cai no mundo real, sabe? Não conseguem lidar com o dia a dia, o que gera os problemas que a gente está vendo tanto, assim, de ansiedade. Eu peguei já funcionários aqui na Tracto muito novo que queriam todo mundo ficar rico com 19 anos de idade. Eu falei, gente, calma, dá para fazer, você pode até tentar, mas assim, Calma, não, né? calma, está começando agora, daqui a uns anos, aí vai com calma. Então, eu passei aqui com várias crises de ansiedade com geração Z, várias aqui dentro, onde eu não sou psicólogo, mas eu tenho que conversar, né? E aí é um doido conversando com o outro, sabe? Então não tem muito, mas é muito comum. Então isso vem muito, a tecnologia causa isso. A tecnologia é o fator principal. Então, o desafio de pais, educadores, amigos e nós mesmos adultos é tentar encontrar a dosagem certa para isso. Você vê pessoas que são incríveis, profissionais incríveis, que pela falta de seguidores de uma rede social, pela quantidade de pessoas que assistem uma live, coisa parecida, entram no modo depressivo e falam, gente, pelo amor, não confundo, isso aqui é um cassino. Se uma pessoa quiser lá, ela liga o seu perfil e o seu conteúdo vai ser exposto para mais pessoas e você pode conquistar mais. Então, é um jogo muito difícil, a conversa mais longa, tá, Renatinha? Mas só para fazer um encerramento disso, um apanhado quando a gente fala sobre o impacto disso nesses mini surtos diários de ansiedade, de vontade de querer ter mais like, de querer ter mais coisas, você chega no final do dia exausto, sabe? Aí você tem dias bons, porque se eu postei um vídeo que a galera foi muito curtido, legal. Aí você tem um dia ruim, que é, poxa, eu postei um negócio e não foi legal. E a sua vida gira em torno disso. Então, é como um time de futebol, jogador de futebol. Eu queria ser jogador de futebol, sendo que eu não tinha habilidade e o resto. Tinha muita vontade. Mas, assim, quantos jogadores de futebol viram profissionais? Então, quantos influencers realmente conseguem ganhar dinheiro com isso? E essa turma, às vezes, desassocia. Então, é preocupante, mas eu acredito que o mundo tende ao equilíbrio, sabe? Então, uma hora a gente teve um movimento hippie. Mas puxando aí essa para o equilíbrio, qual seria a sua, não sei, a sua visão mesmo, né? Já que a gente detecta Sim. isso e a influência desse mundo digital na nossa vida, o que seria o equilíbrio para a gente? O que é o ponto de equilíbrio que a gente está falando até de um acordo social, vamos colocar dessa forma, né? A gente está passando por uma situação totalmente atípica, todo mundo muito dentro de casa e tal, mesmo algumas pessoas voltando agora, mas ainda está muito esquisito, é uma coisa complexa, que acelerou esse processo, mas vamos dar uma analisada do que aconteceu nos anos 60, né? Nos anos 60 a gente teve um movimento hippie que era totalmente contrário ao que era o problema da época. A sociedade reage, né? A gente apesar da gente achar que a gente é uma grande colmeia, sabe? Assim, a gente tem um monte de abelha, a gente se conecta e tá todo mundo conectado. Então, o que é que acontece? Nos anos 60, houve um movimento anti-guerra, um movimento paz, um movimento de busca de uma nova forma de se viver. Então, liberdade sexual,
as drogas, que não eram tantas drogas assim, e depois o mundo ficou careta de novo, depois libera de novo, e depois volta. Vai ter esses ciclos, né? No mundo digital, a tendência que eu vejo dos softwares é a gente tem as ferramentas que a gente usa para trabalho, como essa agora, essa menina que a gente está fazendo, e tem as ferramentas que a gente usa para lazer, como a gente está indo para frente. Então, vai haver um movimento de preservação. O que isso quer dizer? Gente, olha, essas tecnologias estão nos fazendo mal, então vamos em busca de uma alternativa. E a alternativa pode ser através da privacidade, da não exposição. Então, eu acredito que as pessoas hoje estão muito abertas, muito expostas, né? Quando a gente coloca. Então, eu escrevi um texto, por exemplo, sobre a Priscila esses dias agora, que foi um comentário que eu já tinha feito. Outras pessoas expõem os relacionamentos e coisas. Pode ter um movimento de volta da privacidade ser mais gostosa, sabe? Aquele cantinho ali que ninguém precisa saber, não, sabe? E a gente tem que aprender a desassociar o trabalho disso. Então, a tendência da gente vai ser assim. Eu já estou vendo esses pequenos grupos nascerem de tecnologia, tá? Então, mulheres que trabalham que fazem modelo, fazem modelagem e tal, tem uma plataforma chamada OnlyFans, onde você só entra se pagar, aí posta um conteúdo mais adulto, uma coisinha assim. Tem outras plataformas mais restritas, que aí não tem nada a ver com essa parte, de comunicação, que está surgindo agora também lá no Vale, onde só tem uma panelinha. São panelinhas, entendeu? Aí então, falando dos grupos, né? Pela linha de pensamento, objetivo e tal. Então, o que é que muda? A métrica. Pô, eu não preciso de 500 mil curtidas. Se eu estou num grupo de 50 pessoas e eu estou numa convivência um pouco mais, a curtida perde o sentido, entende? Então, acredito que vão ser esses micro universos. Essa é a minha visão para frente, o equilíbrio. Entendi. Temos aí 4 minutinhos só. Meu Deus, correu esse tempo. Foi rápido. Mas, enfim, o que é que você gostaria de saber, ou de falar, ou de deixar Olha, aí Nath, pro eu pessoal? queria. Eu acho bacana, e primeiro, obrigado demais por esse convite, assim, de estar falando sobre esse assunto, porque me interessa demais. Para eu ser seu paciente um pouco mais a fundo. Tenho várias coisas, estou com ondulação, estou parecendo um Fusca, sabe? Quero puxar Falei, mais a sua orelha. Por eu aqui falei, não dá tanto. Eu falei, ó, eu tenho que falar com você sobre os episódios que eu tive, assim, um pouquinho de labirintite, assim, quase perdendo o equilíbrio no escritório. Eu falei, eu tô parecendo um Fusca, é o ombro lascar, joelho, não sei o que. Eu falei, ó, daqui a pouco eu faço uma geral. Mas mais dizer para as pessoas, assim, que, principalmente para quem trabalha com tecnologia ou está sofrendo o impacto disso, o primeiro passo é estar consciente disso e também não transformar isso num problema muito maior do que ele realmente é. No meu caso, eu tenho uma mistura de hábitos e práticas que não são tão saudáveis. As coisas que me ajudam é quando eu faço exercício, quando eu consigo criar uma pequena rotina, o mundo me puxa, né, a gente para vários lados. Então, eu queria deixar esse apelo aí para tu, para também não hiperdimensionar o problema. Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo doido. Então, para não pensar que tem pessoas, sabe, que muita gente diga, Paulo, como é que você consegue tomar conta? Eu digo, eu não consigo. Isso, a minha mensagem é essa, tá todo mundo lascado, para não falar uma palavra maior. Tá todo mundo lascado, todo mundo doido. Então, relaxa que a competição não é para ver quem é mais doido, não. Mas tem jeito, era isso que a gente estava falando sobre equilíbrio, né? Então, acho que realmente, assim, o importante é reconhecer e talvez pedir ajuda, porque quando a gente se vê com um problema e se mantém nele, a tendência é ou aquilo dar um problema maior e talvez te prejudicar ainda mais, né? Ter um burnout, uma coisa mais séria, uma doença mais séria. Ou realmente aquilo que você está investindo acabar não dando tão certo porque você está tendo problemas relacionados a você mesmo. Então, assim, acho que o equilíbrio do cuidado consigo para o cuidado com o trabalho, com a família, com todos. Então, a gente precisa realmente se cuidar para olhar para isso. A tecnologia ela veio para ajudar, então a gente pode usar ela a nosso favor. Se a gente fica escravo dela, a gente começa a ter problemas, né, Paulinho? Exato. Concordo 100%. Prazer, novamente. Eu não consegui acompanhar os comentários porque travou aqui quando teve uma ligação no meio, mas dizer para todo mundo agradecer demais, mandar um beijo para todo mundo e dizer assim, olha, cara, a tecnologia é faca, corta dos dois lados, você vai poder, mas usar para o bem também e pensar que está todo mundo também enfrentando os mesmos desafios. Né? Verdade. Meu querido, brigadíssima. Cuide do seu sono. Aguardo você no meu consultório em breve. Dormi, olha o olho aqui, ó. Tá, chega, tá pequeno. Vá pra casa dormir e a gente se fala. Obrigadão, Tá bom. galera.
Beijo, beijo aí. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, nada.